Boa noite a todos. Quero saudá-lo na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Para quem não me conhece, sou o Roberto, sou do Gereissat 2 e fico muito satisfeito pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez pregando e falando das coisas concernentes à vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Com isso, convido a todos a vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 23 ao 35. Mateus 18, 23 a 35. Vamos ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, em toda essa exposição da Tua Palavra, que assim o Senhor esteja, Senhor, nos confortando, nos dando, Pai, o entendimento, ajudando-me também, Senhor, nessa exposição, a expor aquilo que sim, Pai, é a verdade e que é a Sua vontade, e não aquilo que de fato não é a verdade. Nos conduz, Senhor, sim, nesse pensamento e nessas Tuas vontades. Pois o nosso propósito aqui, Senhor, é nos edificar, é aprendermos mais do Senhor. E ao mesmo tempo Te glorificar, Te louvar, Te engrandecer, sacrificar-nos fazendo algo para o Senhor. Fica conosco e que o Senhor possa nos abençoar em todo esse momento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus, ao começar a explicar essa parábola aqui a Pedro, versículo 15, Jesus começa aqui a ensinar aos irmãos, os discípulos, como que se deve tratar a um irmão culpado. Então, através dessa explicação de Jesus, que como que se deve ser a postura dos discípulos ou de todo aquele que se sentiu prejudicado ou intimado ou foi afrontado por algum irmão,
Então Jesus explica como que deve ser a tratativa aqui no versículo 15. Né? E ele vai falar aqui até o versículo 17 sobre isso, sobre como deve ser essa condução. Né? Questão de procurar o irmão e de tentar resolver a situação, porque de fato a vinda do Senhor e a sua vontade é trazer paz e um povo verdadeiramente de Deus, mas que vive aqui as vontades do Senhor e não vivam por si só fazendo a vontade da carne. Falando isso, Jesus, então no versículo 21, então Pedro vai perguntar a questão aqui do perdão, como que deve se prostrar diante então de um irmão que é culpado por alguma coisa que o fez, quantas vezes ele deve então perdoar esse irmão? E então Pedro pergunta quantas vezes isso deve acontecer, e ele ainda dá a alternativa. Será 7 vezes, Senhor, quanto que podemos perdoar um irmão que tem nos afligido e pecado contra nós? E aí Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes 7. Então o que Jesus aqui nos passa é que não é a quantidade, né, que isso deverá acontecer, 70 vezes 7, 490 vezes, né? Não é a quantidade que Jesus está querendo falar aqui, mas o que ele está querendo falar e passar aqui realmente é que sempre que nós devemos estarmos dispostos a perdoar aquele que um dia nos feriu. Então essa é a ideia de Jesus em lançar essa grande quantidade e não em multiplicar esse valor, né? De termos esse espírito, esses princípios. E passando então a falar sobre isso, então ele vai usar a parábola, narrando aqui uma história para fixar isso bem na cabeça dos discípulos. Porque depois da sua partida, ele precisava garantir que os seus discípulos, todos que andavam com ele, precisavam entender sobre isso. Porque Jesus veio nos trazer imensas lições. Todas aqui nós precisamos para que nós possamos chegar à vida eterna, né? Mudança de vida, de costumes, de pensamentos, de atitude, postura, em tudo. E assim como Jesus nos tem ensinado, sermos como Ele, e assim termos uma nova natureza. Então, diante desse querer de Jesus, de Deus, de assim sermos esses novos seres, também Jesus quer que nós sejamos esses seres perdoadores, seres que ama, seres que de fato têm um interior, um coração mudado, transformado, que não há mágoa, que não há ressentimento, que não há discórdia ou pensamentos mal contra o próximo. Então Jesus ele narra essa parábola com esse pensamento de deixar isso fixo aqui aos seus discípulos. E aí ele vai contar uma história, então aqui, nessa parábola que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que Jesus ele ilustra o plano de Deus para as nossas vidas. Como que foi aqui o agir de Deus para que nós pudéssemos sermos transformados do velho homem no novo homem? Qual é o preço que isso deve ser pago? Qual é o tamanho do sacrifício? Então Jesus mostra aqui o tamanho da obra aqui do Senhor, o tamanho do amor para as nossas vidas. E ele também vai dar o exemplo também da natureza humana. Como é que ela se prostra diante de uma tão grande bênção que já tem recebido. E como infelizmente muitos ainda andam com esses pensamentos, com essas atitudes. E ao final então ele fecha dizendo o fim daqueles que de fato não entenderam isso e não conseguiram olhar nos olhos dos seus irmãos e perdoarem. Então essa é a ideia de Jesus nesta parábola. Então nesta linha de pensamentos eu tenho separado aqui essa parábola em 3 partes para que nós possamos entender ela conforme ela foi colocada. Se nós vermos aqui do versículo 23 até o versículo 27, vai mostrar aqui a parte do Senhor, a obra dele, a parte que precisa ser feita por Deus, o seu sacrifício. Isso Jesus vai usar então aqui elementos.
né? Sacrifício, valores. Diz aqui que então o reino dos céus ele é comparado a um homem muito poderoso que resolveu ajustar conta com os seus servos. E chamando o primeiro, ele foi acertar contas com seus servos, mas a conta que o seu servo devia para ele era um valor muito alto. Diz aqui que é 10.000 talentos de ouro a dívida desse servo. E se nós formos analisarmos aqui apenas números, só para nós podermos comparar, né? 10.000 talentos, se você for... Um talento equivale a mais ou menos a 35 quilos de ouro, né? Se você for ver aqui nas explicações bíblicas, ela vai variar de 30 a 40 e a média fica aqui de 35 quilos mais ou menos de ouro, um talento. Então você pegando esse um talento, que é 35 quilos de ouro, você pode multiplicar ele por 10.000, né, que é a conta desse servo. Se você multiplicar então 35 quilos de ouro por 10.000, você vai ter uma conta de 350.000 quilos de ouro. 350.000 quilos de ouro, segundo aqui Jesus, era a conta desse servo. 350 toneladas de ouro. Algo impagável aos olhos dos homens, mas não para Deus. Era a dívida deste homem, 350 toneladas de ouro. Se você fosse colocar aqui, não cabia. Não cabia. E vou mais além, se você for transformar isso em reais, mais ou menos, irmãos, é uma média. Se você for transformar isso em reais, você vai ter uma perspectiva ainda mais clara do tamanho deste sacrifício. Se você julgar mais ou menos a grama aqui a R$160 do ouro, né? Para você ter 1 quilo, precisa de 1.000 gramas, não é isso? Então você multiplica os R$160 por 1.000 gramas. E o resultado você multiplica pelas 350 toneladas de ouro. E assim você chega num valor de 56 bilhões de reais. O valor dessas 350 toneladas de ouro. A dívida deste servo ao seu senhor. Ele implora aqui ao seu senhor que ele não poderia pagar. O seu senhor diz então que ele iria ser vendido, ele, a mulher e os filhos, para que pagasse sua dívida. Então ele implora, ele se humilha, ele reconhece que a necessidade, que é uma dívida impagável, né? Como que ele ia conseguir pagar um valor desse? Como é que uma pessoa tem um valor desse conseguiria pagar? Algo mesmo demonstrativo por Jesus aqui, do tamanho do amor que ele tem por cada um de nós. O Senhor o perdoou. Ele implorou. Ele se prostrou diante aqui do seu Senhor. Ele mostrou a sua condição. Ele mostrou as suas limitações. Ele tem se aberto o seu coração. Tem pedido misericórdia aqui para o seu Senhor. E o seu Senhor o perdoou. A sua dívida foi perdoada. O que Jesus aqui ele quer passar para nós? Que isso, irmãos, era o tamanho da minha e da sua dívida para com o nosso Deus. Desde a nossa nascença, da nossa natureza humana, nós tivemos sempre esse espírito, essa inclinação para o pecado, para a desobediência, para fazer aquilo que nos agrada, que nos traz prazer, que nos traz felicidade, que nos traz conforto, nos traz bem-estar. Mas são situações que nos proporcionam bem, que muitas vezes não proporciona bem para Deus, porque acaba nos realizando coisas que não é da vontade de Deus. Então nós temos assim juntado essas dívidas, juntando pecado, juntando desobediência e situações que não têm agradado ao Senhor.
E há 12 anos atrás, irmãos, há 12 anos atrás, meu Jesus, o meu Senhor e meu Deus, pagou essa minha dívida. Como Ele fez isso há 12 anos atrás na minha vida, Ele fez na vida de cada um que aqui está presente. Ele faz na vida daqueles que se deixam serem perdoados, daqueles que entendem que eles não podem viver essa vida aqui terrena por si só, mas que precisam se entregar a um Deus que está de braços abertos a todo tempo, para nos receber, para que possamos assim receber dele o que de fato nós precisamos, e assim caminharmos nessa vida, e fazendo a sua vontade. Para isso, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos nos humilharmos, nós precisamos dizer para ele: Senhor, eu não consigo, eis aqui o meu pecado, eis aqui a minha caminhada, eis aqui os meus costumes, eis aqui o meu fardo, eis aqui o que eu faço que o Senhor não se agrada, eu me arrependo, Senhor. Eis-me aqui, faz a tua obra na minha vida. Porque só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode perdoar tamanha culpa como Ele fez aqui na vida deste servo. Só Deus. Quem mais aqui ia chegar e ia comprar aqui a dívida desse servo? Quem que ia pagar um valor assim insignificativo? Quem? Só Deus que pode nos dar vida. Só Deus que pode zerar a nossa dívida de pecado e nos multiplicar as bênçãos nas nossas vidas. É só Deus que pode, assim, diante dos nossos pecados que nós apresentamos diante dele: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo por si só ter uma vida a caminhar junto com o Senhor. É grande demais o pecado na minha vida. Só Deus. E Deus faz isso. Deus tem feito isso desde o princípio. Desde a criação do homem e a sua natureza. Deus tem trabalhado nessa natureza do homem, para que o homem pudesse entender que sim, nessa terra, no meio de nós, nos céus, há um Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nós não caímos aqui por acaso, nós não nascemos por simplesmente algo acaso, mas com propósitos. Se Deus nos trouxe a vida, Deus nos trouxe com propósitos. Por mais que há muitos que aqui no mundo ainda não têm conhecido esse Deus, não têm conhecido ainda que a sua vida é uma vida de propósito e que ela é para glorificar o nome de Deus, para viver uma vida santa, mas a nossa vida é vida de propósito. É uma vida de sacrifícios e de total transformação e vivência para Deus. E Deus está assim, de braços abertos sempre a nos abençoar, a nos cuidar de nós. Se você for olhar a trajetória do ser humano, Deus o protegendo, Deus o guiando, Deus o alimentando, para conduzir para um povo exclusivamente seu. E assim ele pudesse estar bem próximo do povo e o povo dele. E assim ele poder ser glorificado de fato. E o povo abençoado. Sempre foi assim. Sempre foi assim com os povos que eles têm levantado. Quando ele abençoou Abraão, quando ele disse que através dele todas as famílias seriam abençoadas, é porque essa foi a sua vontade sempre da existência do ser humano, de ser um povo exclusivamente de Deus. E um povo que viva, mas viva para o Senhor. Que chegue num momento da vida que entenda que precisa viver para Deus. E não só para si só, para o seu ego, para as suas vontades, mas uma vida de sacrifício, uma vida de Deus. Eu vivia assim há mais de 12 anos atrás. Vivia por mim mesmo, praticava tudo que proporcionava o bem para o meu corpo, mas no fundo, eu via que realmente a nossa vida é de fato uma vida espiritual. Não é uma vida carnal. A nossa vida é espiritual, por quê? Porque nós devemos estarmos sempre em sacrifício, em santidade, sempre abrindo mão de muitas coisas para glorificar o nome do Senhor, para o nosso bem espiritual. Então, quando eu vivia nesses tempos perdidos, eu fui tendo essa noção, algo já começando a ser tocado no meu interior, e eu sei que isso é na vida de todos.
Todos que um dia entregam suas vidas para o Senhor e têm suas vidas pagas, seus débitos pagos. E assim o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi moldando, aquilo foi se alimentando. E eu ia refletindo muitas vezes, irmãos, num bar. Pensava, sabe, eu tenho que viver para Deus. Né? Eu tenho que buscar a Deus. Né? A nossa vida de fato aqui realmente é para Deus. Não é para nós mesmos. E pensava, não, mas eu tenho que abrir mão disso, mão daquilo. Só que Deus vai alimentando, né? E assim vai sendo feita a obra. E a dívida é paga. E a graça é grande nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que se deixam ser agraciados por Deus. Então, o que Jesus explica aqui nesse versículo do 23 ao 27 é que o amor de Deus é grande para aqueles que o buscam, para aqueles que se arrependem, que não há limites de bênçãos para os que de fato querem uma transformação verdadeira de coração. Não há limites, não há valor, não há números, não há peso, não há volume. Deus está sempre disposto a pagar as nossas dívidas, a nos perdoar das nossas falhas, independente qual a seja, Ele está disposto. Amém? Segundo ponto, vamos ler do versículo 28 ao versículo 30, que ela diz que aqui o homem ele não consegue perdoar o seu próximo. O homem aqui ele não consegue perdoar o seu próximo. Versículo 28 ao 30 diz que após esse servo ter tido a sua dívida perdoada, ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. E vendo esse conservo, ele agarra-o e sufoca-o, dizendo, paga o que me deves. Então o conservo ele tem a mesma atitude desse servo. E diz, então o conservo caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. O conservo aqui não estava dizendo que não ia pagar, mas estava dizendo que precisava de tempo para que ele pudesse quitar com o que ele lhe devia. Diz no versículo 30 que a atitude desse servo é que, entretanto, ele não quis assim. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse toda a dívida. Vamos entender aqui o valor, então, da dívida desse conservo para o seu servo? 100 denários. Essa conta é mais fácil de fazer, né? Um denário equivale a mais ou menos um dia de trabalho, a mais ou menos 100 reais. Né? Então você pega esses 100, você multiplica pelos 100 denários. Vai dar um valor mais ou menos de 10 mil reais. Era o valor que esse conservo devia para este servo. Este servo teve a sua grande dívida paga, uma dívida praticamente impagável. Algo que, quando acontece em nossas vidas, não tem como nos lembrarmos disso todos os dias. E de assim praticarmos na vida do próximo. Ele não entendeu o que o Senhor tem feito na sua vida. Da dívida que lhe tem sido perdoada. E diante disso ele não perdoou aquele que lhe devia. Ele não perdoou. Ele o lançou na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Então isso nos mostra, irmãos, que o homem ele não consegue perdoar o seu próximo. Não o geral, mas a natureza humana. É da natureza do ser humano a não conseguir olhar nos olhos do seu próximo, diante de uma situação, diante de um desentendimento, e perdoá-lo. Se ele o rogar, se ele o implorar, se ele o conversar, de uma maneira branda, calma, tranquila, ele não está falando aqui de uma maneira áspera. Ele está conversando com este servo de uma maneira tranquila. E ele não consegue enxergar essa bondade nos olhos, como o seu servo, o seu Senhor, viu em seus olhos. E muitos são assim. Muitos têm recebido essa grande graça do Senhor,
do perdão dos pecados e de uma nova vida. E não tem conseguido a ter essa mesma compaixão com o nosso irmão do lado, com o nosso próximo. Nós não temos conseguido. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho 2 motivos o porquê. Pode ter mais. O primeiro é o orgulho. O orgulho do ser humano. O orgulho de se rebaixar. O orgulho de não defender a sua pessoa de ser humano, de homem, né? De ficar por baixo, né? E o segundo ponto é o sacrifício. Para que você consiga trabalhar isso e a perdoar o seu irmão diante de uma situação, requer sacrifício. Requer sacrifício, requer renúncia, né? Alguém pode faltar com você, de alguma forma, lhe magoar. E às vezes a gente tem essa dificuldade de perdoar. Tem essa dificuldade de liberar perdão. Pelo nosso ego, pela nossa dureza. Porque muitas vezes nós não olhamos o bem que já foi feito para nós. Às vezes nós esquecemos. Parece que isso não caminha conosco dia a dia. E a dívida que foi paga para nós foi tão grande que isso não tem como se esquecer. Para que assim nós possamos aplicarmos todos os dias na vida do nosso próximo. O nosso próximo vai faltar com a gente. Ele vai faltar. E nós precisamos termos esse entendimento, essa maturidade, esse discernimento espiritual, de também termos esse coração de pessoas perdoadoras. Pessoas que não se preocupam com essa vida aqui na terra, mas em si das brasas vivas que estão amontoando em nossas cabeças ao nos perdoarmos e, promovermos uma situação de paz entre nós e o nosso próximo. Porque uma hora ou outra ele vai nos magoar. Uma decisão, uma palavra, assuntos sobre futebol, sobre política. Em algum momento vai divergir as nossas opiniões. Mas o que aqui nós precisamos entender é que isso não pode passar de um ponto ao qual chegue ao ponto de um pedir perdão para o outro. Mas de nós entendermos e termos paciência e amor, sermos pacientes um para com o outro. Só que o homem, infelizmente, ele tem essa dificuldade do perdão. Ele não quer ter esse sacrifício, porque é muito difícil você olhar um nos olhos do seu irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Olha só o versículo 15, ela diz que se o teu irmão, Jesus dizendo, pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele. O interessante é que aqui a Bíblia diz que aquele irmão que pecou contra nós, não é nós que temos que esperar ele vir se desculpar, entendendo-nos que estamos certos e que ele errou. Mas o que Jesus nos ensina é que é nós que estamos certos, que devemos procurarmos nos acertar com ele, procurarmos entrarmos em acordo, entrarmos em paz. É nós que devemos fazer isso. A palavra também nos ensina que isso deve acontecer antes do sol se pôr. Que isso não deve ser guardado aqui. É da nossa responsabilidade. Mas não é fácil. Muitos vivem dentro da igreja, passando longe de muitos irmãos, evitando muitos irmãos, falando mal de muitos irmãos para outros, vivendo uma vida espiritual paralela, diferentemente da qual Jesus nos tem chamado para viver. Uma vida espiritual mundana, porque isso é da natureza do homem, pecado, e gera morte. E o que Deus espera é que nós sejamos pessoas santas, de coração puro, e que ama, mesmo aquele que nos ofendeu e ficou muito magoado o nosso coração pela situação que pode ter se acontecido, mas é que nós devemos procurar nos acertar, a vivermos em paz, uma igreja unida, uma igreja que vive a unidade, o amor, né? As decisões,
que seja sempre feita em oração e a decisão pedindo a Deus a orientação, para que seja feita a orientação, seja feita a decisão de Deus e não a nossa. Para que assim os irmãos possam ver que não é uma decisão humana e o outro fique com raiva por tudo que possa se decidir, mas que nós vivemos a unidade, que nós não nos amoldemos a como esse servo que foi grandemente abençoado e não conseguiu liberar bênção na vida de um outro. Assim acontece com nós, e a igreja do Senhor precisa disso. Do mesmo modo como nós precisamos a cumprirmos todas as exigências de Jesus que nos leva à eternidade, o perdão é uma delas. Tem que caminhar junto conosco. Todos os dias no nosso trabalho, no nosso caminhar, na rua, no mercado, no ônibus, sempre temos que ser seres cheios de perdão para liberar a todos. Se alguém pisou no nosso pé, nós não devemos a nos armar. Se pisou uma nova vez, se a pessoa você vê que ela não é espiritual, é mundana, não devemos agir como ela, mas agirmos como pessoas santas. E isso eu falo dentro da igreja também, que é principalmente, não que é mais importante, não, isso deve acontecer em todo lugar, todo lugar. O cristão, ele deve refletir luz, ser sal em todo lugar. Principalmente isso tem que acontecer dentro da igreja do Senhor, tem que viver essa unidade, o amor, para quem passe lá na frente veja que de fato Jesus sendo glorificado, o nome anunciado, vê como os irmãos são unidos entre eles, independente de erros, de diferenças, de situações. Isso são para aqueles que ainda não, de fato, entregaram suas vidas verdadeiramente para o Senhor. Porque esses que entregaram têm transformado o seu coração. Eis que se fizeram nova todas as coisas. As coisas velhas já se passaram e se fizeram novas em nossas vidas. Então aquele velho homem, ele não existe mais. O rancoroso, o maligno, o que guarda coisas no coração. Então não sejamos como esse servo. Entremos para as estatísticas de pessoas que perdoam e que liberam perdão. Porque no final, irmãos, Jesus, da sua parábola, ele vai dizer do resultado dessas pessoas que não conseguiram perdoar o seu próximo. Versículo 31, adiante, diz assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Olha que palavra pesada. Jesus finaliza a parábola dizendo que se de fato nós também não agirmos como pessoas perdoadoras, assim como foi feito com esse servo, sendo entregues aqui aos torturadores, nós também seremos entregues aos torturadores, porque nós não conseguimos perdoar. E quem é esses torturadores aqui, esses verdugos? É a torturação eterna, irmãos, que será submetida a todos aqueles que não conseguiram aqui na terra viverem uma vida plenamente santa. Santa. Pessoas que são cheias do perdão para liberar a quem precise. Que se nós não nos enquadrarmos nesses pensamentos, nós vamos sermos perpetuamente torturados por não termos tido um coração perdoador, por sermos pessoas orgulhosas, por sermos pessoas que não procuram se sacrificar para glorificar o nome do Senhor e a paz assim conseguir reinar na vida dos irmãos.
É o que Jesus nos ensina. Nós precisamos. E para concluirmos então, irmãos, para concluirmos essa primeira parte, o que nós entendemos? Que em Deus nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Foi o que nós vimos aqui nessa primeira parte. Nós nos apresentamos diante de Deus como pessoas com diversos tipos de pecado, condenadas à morte, porque não poderíamos pagar o preço do nosso pecado. E nós vemos aqui então que em Deus, indiferentemente qual seja o seu pecado, nós conseguimos o perdão. Em Deus, irmãos, nós conseguimos o perdão das nossas dívidas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Que nós reflitamos em nossas vidas quanto à nossa caminhada espiritual. Se é de fato a vida que o Senhor espera de nós, ou se precisamos ainda ter esse diálogo com Ele, mas que nele Ele vai estar sempre pronto a perdoar os nossos erros. Não, Ele coloca aqui a condição que qual seja esse erro, Ele está disposto. Ele está disposto. E Isaías, você não precisa abrir, fica à vontade. Capítulo 1, versículo 18, nós entendemos isso muito claro. Quando diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Independentemente qual seja o nosso pecado, qual seja a nossa dívida, o Senhor, Ele nos faz digno de sermos pessoas dignas da eternidade. O Senhor faz isso em nossas vidas, independentemente do que nós temos feito, matado, roubado, termos praticado o crime mais bárbaro que possa acontecer. O Senhor diz aqui que se nós nos arrependermos, nos entregarmos de coração, Ele está de braços abertos a nos perdoarmos, e esses nossos pecados se tornarão brancos como a neve ou como a lã. Segundo aplicação, nós entendemos é que nós precisamos também sermos pessoas perdoadoras dos nossos devedores. Nós precisamos exercer isso. De que como o Senhor foi conosco, isso precisa se refletir na minha vida aqui na terra. Eu preciso ser pessoa que pratica isso, o perdão. Que pessoas que diante de qual seja a situação, eu esteja sempre pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Que o meu orgulho, ele caia por terra, mas eu tenho a humildade de reconhecer. Não só de perdoar, mas também quando eu errar, de pedir perdão. Porque tem gente que erra e tem a vergonha de pedir perdão. Ou às vezes nem entende que erra, mas se mantém orgulhosa, achando que está certa. Mas precisamos ter a humildade. Então nós aprendemos que nós também precisamos sermos essas pessoas. Por quê? Porque o grande perdão nós já recebemos. Se nós formos colocarmos aqui na conta, não dá nem para colocar em conta. Se você for comparar o nosso pecado mais ou menos, um valor de R$10.000, e o valor... o valor do nosso pecado que tínhamos diante de Deus, que é bilhões, perto de um perdão ao nosso irmão, que é no valor de R$10.000, nem se compara. E nós, muitas vezes, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer o mínimo. E nós precisamos sermos pessoas que abençoam os outros, que perdoam os outros, que estão sempre prontas a liberar perdão. Eu, quando morava em São Paulo, na minha família teve um momento que passou por uma dificuldade, no momento da separação da minha mãe e do meu pai. O meu tio, irmão da minha mãe, ele foi uma vez lá na minha casa tirar satisfação com meu pai, né, por causa da situação. Eu já era cristão já, né, nessa época, em 2012, e eu vi que ele foi alterado, ele tinha bebido, né, ele foi tirar satisfação por conta desta situação, né. E eles estavam ali conversando. Eu estava ali por perto, né, e tal. E a conversa foi ficando ali meio que mais forte, mais aguda, né.
a ponto deles chegarem a entrarem em confusão mesmo, e um agredir o outro. Nós corremos e separamos, né? Eu e meus primos. Mandei meu pai subir, né, para minha casa, que tinha uma escada, e o meu tio ficou embaixo e indignado pelo fato que tinha acontecido, né? Estava acontecendo o divórcio da minha mãe com meu pai. Ele indignado porque ele queria prestar contas com o meu pai. E eu fiquei ali como uma parede, não deixei ele subir. E ele indignado, vi que ele estava muito alterado. E ele ficou com muita raiva porque eu não deixei ele subir, né? E ele ficou, né, sangrando, e mandei meu pai ir para casa, e ele ficou com muita, mas muita raiva. Ele falou muitas coisas negativas a meu respeito naquela noite. Muitas coisas que eu fiquei muito triste, né? Me abalou muito espiritualmente, muito assim o psicológico. E tempos depois a minha mãe disse que ele tinha se arrependido, que ele se arrependeu do que fez e que queria conversar comigo. Então uma vez eu fui para Guarulhos, que é uma cidade próxima, e aí eu fui através de conversar com ele, por mais de tudo que eu tinha passado lá, mas eu não estava com mágoa dele. Queria ver realmente ele conversar ali, abrir o coração. E aí quando eu fui falar com ele, ele não quis falar comigo. Não sei por que motivo, não sei se ele tinha ingerido bebida novamente, mas como a minha mãe falou que ele tinha se arrependido, então eu fui conversar com ele, para que a paz reinasse ali, aquilo ali não ficasse como uma mágoa, não ficasse como uma mancha, né? E ele não quis, ele me ignorou, eu cheguei dando a bênção, e ele... Então eu vi ali que de fato ele não quis conversa comigo. Mas tudo bem, né? O pessoa afligida foi eu, né? A pessoa que sofreu os danos foi eu, e fui atrás, né, para nos conciliarmos e ali termos um entendimento positivo e estarmos tudo em paz. Ele não quis, né? Infelizmente. Mas fiz a minha parte, fui atrás, né? Então, o que eu trago para nós hoje? Nós, mesmo que alguém possa falhar conosco, nós procuremos, como diz aqui no versículo 15 de Mateus 18, a procurarmos nos conciliarmos com o nosso irmão, a procurarmos chegarmos no entendimento, mas que isso não fique como uma mágoa, como um problema na nossa vida, nossa união espiritual, que é a igreja do Senhor. Nós precisamos sermos pessoas perdoadoras. Amém? Para finalizarmos, irmãos, nós entendemos também que se nós não formos essas pessoas perdoadoras, há grandes consequências para as nossas vidas. Há grandes consequências. E para resumirmos, vejo que já chegou a minha hora ali, que se nós não formos essas pessoas perdoadoras, nós somos inimigos de Deus. Em Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao 24, diz que se nós estamos ofertando ao nosso Deus e nós temos algo contra o nosso irmão, diz aqui, resumidamente, que nós precisamos deixar ali no altar a nossa oferta e nos conciliarmos com o nosso irmão primeiro, para depois virmos e fazermos as nossas ofertas. Então, se nós não conseguimos liberar perdão, Deus diz aqui que Ele não recebe as nossas ofertas. Não há ali um íntimo entre nós e Deus. Não há. Nós estamos distante dEle por não estarmos fazendo o que é da sua vontade. Diz também em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, enquanto estiverdes orando, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que ele está dizendo aqui, que se nós não perdoamos o nosso próximo, Deus não pode ouvir as nossas orações. As nossas orações. Se Ele não ouve as nossas orações, nós não temos comunhão com Ele. Se não temos, vamos sermos entregues aos torturadores. Então nós precisamos entender do grande problema que isso causa se nós formos pessoas orgulhosas. Se não deixarmos Deus trabalhar em nossa vida e moldar todos os dias o nosso coração para essa vida eterna que estamos aqui todos
os momentos de culto e todos os dias que nós vivemos, cultivando para vivermos, ela será uma vida de caminhada em vão, por não termos entendido aqui a mensagem de Jesus Cristo aqui na dúvida de Pedro, como foi para Pedro e todos que estavam ouvindo, como que deve ser a postura de um filho de Deus. Pessoas perdoadoras e que nunca esquecem do grande perdão que já receberam e que precisam viver isso todos os dias, serem pessoas santas. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós jamais esqueçamos dessa nossa grande responsabilidade de sermos cristãos que cumprem com a vontade do Senhor aqui na terra, de nos sacrificarmos todos os dias e todos os dias morrermos para o nosso eu carnalmente, para sermos mais parecido possível com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do nosso Deus para as nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai Celestial, nós graças te damos, ó Deus, por este momento, pela tua igreja, por esse povo, que neste momento tão difícil, ó Deus, que nós estamos passando, tantas enfermidades, tantas lutas, tantas provas. Há pouco tempo nós temos passado por uma pandemia, nós temos passado por uma prova tão grande da nossa vida espiritual, com muitos impactos, ó Deus, na nossa saúde. E a vida que segue, Pai, com tantas doenças, com tantas situações que nos enfraquecem, que nos deixam doentes. O inverno tem chegado, ó Pai, e com isso tem trazido também muitas situações, muitas enfermidades, muitas pessoas suscetíveis a gripes, a alergias, a tantas infecções, a tantas doenças respiratórias, tantas limitações. Ó Pai, só o Senhor. Só o Senhor para nos revestir de força. Só o Senhor para nos dar o alimento necessário que precisamos para estarmos firmes, fortes, para podermos anunciarmos a Tua palavra, para podermos estarmos cumprindo com as Tuas vontades, que é sermos igreja, estarmos aqui presentes. Porque se formos olhar os hospitais, as casas, tantas pessoas enfermas, Senhor, sim, tantas pessoas precisando também da Tua palavra, tantas pessoas enfermas espiritualmente e que precisam do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, e que essa Tua palavra consiga ser propagada e alcançar tantos esses enfermos, ó Pai, espiritualmente, para que compreendam que precisam depositar em Ti as suas grandes dívidas, para receberem de Ti o perdão e viverem uma vida de santidade. Nos abençoe e nos ajuda, ó Deus, nos dá uma ótima semana que se inicia hoje. Nos abençoa nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos familiares, nos nossos objetivos, nos nossos estudos. Sê, meu Pai, para conosco. Nos dá uma semana de paz. Nos leva à insegurança. Nos livra e nos guarda contra o maligno, contra o mal, contra a possibilidade do erro. De que se isso vier a acontecer, que nós possamos ser pessoas, ó Pai, que saiba perdoar o nosso próximo. Nos ajuda a viver a unidade, Senhor. O amor para com todos. A não querermos sermos mais do que o nosso próximo, mas a sermos pessoas que amam uns aos outros. Quebra toda essa aliança, todo esse ser, meu Pai, da dureza do ser humano, de não conseguir perdoar um ao outro. Traz, sim, Pai, o perdão para as nossas vidas. Assim como nós temos recebido, que nós possamos também sermos pessoas que liberam perdão todos os dias, que amam e que abram o seu coração. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo todos os dias nos conduza na nossa caminhada. Nos abençoa, nos fortifica. Nos dá o que nós precisamos, ó Deus. Nos dá o que nós precisamos. Não o que nós Te pedimos, mas aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Fica conosco. E que o Senhor seja exaltado e glorificado. E a Tua igreja vença toda a opressão e obra do mal contra as nossas vidas. Pois é no nome de Jesus, Pai, que nós choramos. Hoje nós Te agradecemos e nós Te pedimos hoje e sempre. Amém.